Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu falei no início da celebração que hoje o sentido da palavra de Deus que nós escutaríamos era para nos ensinar a professar que o nosso Deus está acima da vida e está acima da morte. E nós temos na palavra de Deus ingredientes suficientes para proclamarmos isso como uma verdade da nossa vida, que não pode ser substituída por verdades ou teorias inventadas. Uma verdade sobre a qual nós podemos construir solidamente a nossa fé. Deus está acima da vida e da morte. E a primeira leitura e o Evangelho, eles trazem dois episódios, duas situações semelhantes, né? Eles falam de um jovem que tinha morrido, de uma viúva. E na primeira leitura, nós damos um destaque para a figura de Elias, que se prostra sobre o jovem e clama 3 vezes a Deus que devolvesse a alma às entranhas daquele jovem. Por que o padre está lembrando esta ocasião? Porque os evangelhos, né, a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Deus que se fez homem, eles em tudo se esforçam para demonstrar que Jesus é superior em tudo a qualquer outro personagem bíblico, a qualquer antecessor, a qualquer profeta. Então, por exemplo, se Moisés atravessou o Mar Vermelho, Jesus é muito melhor. Jesus caminhou sobre as águas. Se Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, Jesus subiu pelo próprio poder, pela própria força. Por isso que o detalhe desses dois evangelhos está escondido em quem clama. Elias clamou a Deus 3 vezes. E Jesus, quando se deparou com o jovem, o que Jesus fez? Ordenou: jovem, eu ordeno-te, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te, levanta-te agora. E o jovem se pôs a falar. A imagem de superioridade de Jesus é para destacar que Jesus não é apenas um grande homem ou um grande profeta. O Evangelho fala, tem um grande profeta e Deus está no nosso meio. Para nós cristãos, Jesus não é alguém que veio com algumas teorias, com algumas ideias na cabeça e falar: tá aí, achei legais as ideias de Jesus, me identifiquei. Não, porque a gente não constrói a nossa vida sobre ideias. Se nós queremos construir a nossa vida solidamente, nós construímos a nossa vida sobre verdades. Quem aqui não busca a verdade?
Quem não busca um sentido para a vida, mas um sentido sólido, um sentido pela qual a gente pode constituir, a nossa família, a nossa casa, e ainda que venham as dificuldades, nós possamos permanecer em pé. Por isso que Jesus não se trata apenas de alguém que era bom, mas é alguém que nos ensina a verdade. Hoje nós queremos pedir a Deus esta grande graça. Vocês viram que o padre não deu tanta atenção para os jovens que foram ressuscitados, porque o grande detalhe está escondido não naqueles que morreram, mas naqueles que ficaram. As duas mulheres eram viúvas, e o preconceito para com a viúva era muito grande, porque a viúva, se ela ficar sozinha, até mesmo sem filhos, ela não teria como se sustentar, porque não teria nem como pagar os próprios impostos, as próprias contas. Então era uma mulher necessariamente jogada à margem da sociedade. Então no fundo, quando Jesus devolve a vida para aqueles jovens, Ele está devolvendo a vida para quem? Para as viúvas, para elas. E portanto nós podemos dizer que existem muitas pessoas que estão vivas, mas vivem como se estivessem mortas. Muitas pessoas que vivem tomadas pela morte, da tristeza, da mágoa, do rancor, de um passado mal resolvido, de situações que ficaram pendentes, de brigas, de conflitos, de ressentimentos. Então hoje, esta palavra não pode passar despercebida diante de nós. Essa palavra é para cada um de nós. Levanta-te da tua tristeza, levanta-te da raiva, da decepção, da mágoa, do ódio, da divisão. Queridos irmãos, queridos amigos, celebrando o 10º domingo do tempo comum, eu quero lembrar o que o Papa Bento XVI disse quando abriu o ano da fé em outubro do ano passado. O Papa Bento XVI, ele chegou a uma conclusão muito especial para abrir o ano da fé, e ele acentuava o fato de que, na verdade, a teoria do Evangelho de Jesus Cristo não é desconhecida por parte dos católicos, A grande maioria dos católicos sabem eventos sobre a figura de Jesus Cristo, sabem situações sobre Jesus Cristo, mas o Papa lembrava: o grande desafio do ano da fé é fazer com que os cristãos católicos saiam da teoria e se comprometam a viver aquilo que aprenderam. E é fato para todos nós o quanto é difícil aplicar o Evangelho na vida. Mas o fato da gente dizer que é difícil, o fato da gente saber que nós somos pecadores e realmente é difícil mesmo, muitas vezes a gente não consegue, não pode ser justificativa para nós não fazermos nada. O fato da gente saber que é difícil não pode ser a desculpa para nós nos comprometermos menos com Jesus Cristo. Enquanto a gente fica murmurando que é difícil, não se muda nada na nossa história, na nossa vida, no nosso coração, em situações internas que o nosso orgulho impede de serem curadas, de serem sanadas na nossa vida e na nossa história. Por isso vamos pedir a Deus essa grande graça nessa noite, que nós sejamos tocados pela palavra dele e escutemos a palavra de Jesus que nos ordena: levanta-te nesta noite para uma nova vida, hoje, amanhã e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.